Vamos continuar, então, conversando com o presidente do Cruzeiro, Zé Perrella. Eu e o Fábio Pinel tivemos chance de estar com o presidente do Atlético, Alexandre Calil, falando exatamente sobre essa questão da união dos clubes, né, em prol de estar tentando mudar essa situação da CBF. E o presidente acha que é difícil hoje porque os clubes estão realmente rachados. Né? Pois é, presidente. Aí eu fiz a pergunta ao presidente do Atlético, Alexandre Calil, sobre a possibilidade de o que poderia ser feito para que os clubes acabassem com esse problema com a CBF. O que o senhor acha? O senhor deve se lembrar, em algumas coletivas, que eu lhe fiz essa pergunta, e o senhor se mostrou a favor da criação da Liga Brasileira, como acontece nos principais campeonatos da Europa. O senhor continua a favor e o porquê que essa Liga não vai para frente? Eu sempre fui a favor da Liga, né? Uma posição contrária do Ricardo Teixeira. Né? Mas eu acho que o problema maior do futebol brasileiro hoje não é nem isso. Não é? Porque... Desculpa só interrompê-lo. Para mim, na minha visão, desvinculando-se um pouco da organização da CBF, os clubes teriam mais autonomia sobre a arbitragem, por exemplo. Eu acho que o que tinha que acontecer, só tem um país do mundo que é assim, que é a Inglaterra, é a profissionalização dos árbitros. Urgentíssimo. Você gasta 6, 7 milhões de reais por mês, você botar um time em campo, né? O orçamento do Cruzeiro é alguma coisa perto de 90 milhões. Vem um cara desse, que ganha R$ 1.800 para apitar um jogo, né? E joga todo o seu planejamento por terra. Então eu acho que, até para se preparar mais, o jogador tem que se preparar a semana inteira treinando, não é? Se preparando para o jogo, o árbitro não. Um é vendedor, o outro é procurador de justiça, o outro é policial, quer dizer, tem outras atividades. Isso é um absurdo. A peça tão importante ou mais importante do que o jogador dentro de uma partida é o árbitro. E por que não há a FIFA profissionalização? O que impede essa profissionalização? Não, é isso que eu conversei muito isso com o Ricardo. Nós temos que avançar, é nesse sentido. Organizar campeonato é muito fácil. A CBF pode continuar organizando, não é? Como o Clube dos 13, a Liga poderia organizar. Eu não vejo, mudaria só o nome aí. Mudaria só o nome. Não é? Porque nós temos um presidente de um Clube dos 13 também absolutamente incompetente. Pois é, essa divisão da última eleição, Fábio Koff e Kleber Leite, os clubes se dividiram efetivamente? Dividiu, porque eles ganharam por 2 votos, não é mesmo assim? Porque o presidente do Bahia e do Fluminense traiu a gente, não é? E do Palmeiras também. Então a diferença gente o Cruzeiro apoiou? Eu apoiei o Kleber. Claro, o Fábio está lá há 13 anos sugando, não fazendo nada. E o Fábio é meu amigo, mas está na hora de sair. E o Atlético apoiou o Koff, né? Porque o Calil que sempre criticou o Koff, né? Ele apoiou. Essa desunião é prejudicial ao futebol brasileiro, né, presidente? Essa desunião entre os clubes. O Clube dos 13 hoje, na verdade, hoje, na verdade, não existe para nada. Só para negociar contrato de televisão, isso acontece de 4 em 4 anos. O resto é para ganhar dinheiro. Quanto que o Fábio Koff ganha na presidência dos 80 mil. O vice-presidente, a Patrícia, ganha 30 mil, cara. Ela é vice-presidente? Os vices ganham ali, a teta. Agora, porque o Flavinho falou um negócio muito interessante aqui, onde os clubes poderiam pegar essa ideia. Uma criação de um quadro nacional de arbitragem. Não teria o Sandro Meirahit, não seria de Brasília, o Ricardo... Efetivamente estariam representando ninguém. Por que não isso? Eu acho que nós tínhamos que profissionalizar e criar um quadro nacional de arbitragem, sim. E pegar sempre os melhores. Por que um juiz de Minas não pode apitar o Campeonato Carioca? Quer dizer, eu acho que tinha que ser. Se nós não resolvermos esse problema de arbitragem, nós temos que voltar ao mata-mata. Porque o que está acontecendo agora é uma vergonha. O Fluminense vai ser campeão porque o São Paulo entregou e porque o Palmeiras vai entregar. Mas tem o Guarani ainda. Às vezes o Guarani está lutando para não cair. Lá dá uma... Outra sugestão que nós demos foi que colocasse os clássicos regionais já para o ano que vem, nas últimas rodadas. Não é? Porque um Palmeiras não quer perder para o Corinthians. Não é? O Atlético não vai entregar, o Cruzeiro não vai entregar para o Atlético. A torcida não deixaria. Agora, quando eu vejo a torcida com faixa no estádio, pedindo os jogadores para entregar, pega um menino aí do Palmeiras de 20 anos que vai jogar domingo, o menino vai pensar, pô, se eu meto 2 gols aqui, eu não posso sair na rua. A torcida vai dizer que eu encerro a minha carreira, que a torcida vai dizer que eu entreguei o título para o Corinthians. Como é que um menino desse fica, cara? Essa história que rodou aí, que o Atlético facilitou na Sul-Americana e o Palmeiras facilitou no Brasileiro. Não acredita nisso? Não acredito não, não acredito não. Agora, ô Zezé, quando a gente fala assim, obviamente, né, quando a gente fala dessa questão da arbitragem, de possíveis esquemas, né, por onde passaria essa história na sua cabeça? Por favorecimento desses árbitros específicos? Porque, vamos ser sinceros, se você pegar todos os jogos desse Campeonato Brasileiro, os jogos que você teve problema, ou o Cruzeiro ou qualquer outra equipe reclamou, foram só com juízes que a gente acha que não daria esse tipo de problema. O próprio Silmo, que você gosta, é vetado por um monte de gente. Né? Éber Roberto Lopes, que também é tradicional, é vetado por um monte de gente. O Rit, que entrou nesse contexto agora na última, e que também vai se transformar num árbitro FIFA,
esse é meio no favorecimento? Como é que você vê isso? Você acha que aonde que sairia, você mesmo que disse depois do jogo do Corinthians, de esquema, de história, onde é o esquema? Não, eu não acredito em esquema de comprar, não. É o que eu falei. É isso que eu estou dizendo, é um favorecimento? Foi comprado por dinheiro, não acredito, não. É pressão. Pressão de um jogo do Corinthians com 30 milhões de torcedores, com pressão de todo lado. Olha esse jogo de Mas eles não são experientes? Ah, que experiente nada. No caso do Sérgio Corrêa, agora errar, Paulista, errar eles vão errar, o Simon vai errar, o Roberto Alves vai errar. Agora, poxa, um juiz que eu sempre falei que eu não gostava, esse que trabalha no Atlético, aí, meu é o nome dele? O Tardelli, eu sempre falei que o Tardelli roubava. Eu sempre falei que o Tardelli favorecia os times do Vanderlei. O Vanderlei veio para o Atlético, o cara veio junto. Quer dizer, comprovado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O caso do Sérgio Corrêa, né? O caso do Sérgio Corrêa, ele é de São Paulo, né? Foi conselheiro do Corinthians, é licenciado como conselheiro do Corinthians, né? Isso tudo não teria que se olhar também? Isso eu nem sabia, viu, cara? Conselheiro do Corinthians? Conselheiro do Corinthians, licenciado. Tá aí explicação para tudo. A forma como é feito o sorteio poderia ser modificada também, presidente? Por exemplo, colocassem todos os árbitros para serem sorteados para um jogo. Eu acho que aí você corre o risco de deixar juízes qualificados fora e colocar os inexperientes em jogos importantes. Eu acho que o que tinha que acontecer é acatar a sugestão dos clubes. Porque se ligar para o Cruzeiro e falar que você tem algum para indicar, eu teria. Não é para ajudar o Cruzeiro, não. E se o outro clube concorda com o mesmo nome, então o problema está resolvido. Mas aí pode ter o problema de vários clubes quererem o mesmo árbitro também. Sim, mas fácil. Aí Quando não tem acordo, quando não tem acordo, você vê juízes de ponta também, tidos como de ponta, ficar fora da rodada. Porque não estava no sorteio, porque saiu fora do sorteio. Não é? Então eu acho o seguinte, tem que pegar os melhores juízes, né? Vai pegar um juiz que está começando, não é de Brasília, o juiz do Ceará, um pessoal ruim de serviço. Mas o Sandro Meirahit deve ser eleito o melhor juiz do campeonato. Inclusive com o voto do Cuca, que disse que se arrependeu. E a revelação desse campeonato. Talvez, quando falaram aqui Sandro Meirahit, apitando até aquele jogo. Até o jogo. Até aquele jogo pode ser. Eu, para falar a verdade, não acompanhei. E aí já tinha sido a votação mesmo? Mas naquele jogo... Agora saindo um pouquinho de será que esse cara... E não é só o Sandro, não. O Bandeira, o safado do Bandeira lá. Baiano. Você errar em 6 impedimentos, cara... Eu acho que exatamente. Ô Zezé, saindo um pouquinho da arbitragem, o Cruzeiro disputa pela 4ª vez a Libertadores, 13ª vez que o Cruzeiro entra numa Libertadores. É o time que só perde para São Paulo e Palmeiras. Você acha que também isso aí é um trabalho que você fala que mas o time de São Paulo de Rio está muito privilegiado, mas mostra a competência do trabalho que é feito aqui também? Então, primeiro, o Cruzeiro já disputou 13 vezes, né? Se classificar agora, 14ª. Não, é a 13ª. É a 13ª contando com essa vez. Não, é a 13ª. É a 13ª. Bom, mas tá bom, né? Claro, na 4ª seguida. Você tem o Palmeiras com 14, depois você vai ter o São Paulo com 15, não é isso? O São Paulo não disputa esse ano. Olha, o Cruzeiro tem uma tradição nesses torneios, né? E acho muito mais fácil você, de repente, ganhar um Libertadores do que um brasileiro. No que pese, se você ficar na final contra o time argentino também, você pode começar a rezar. Naquele jogo do Estudiantes que nós perdemos, o presidente da AFA, eu soube depois, foi lá no vestiário pressionar o juiz. Né? No intervalo. Eu só soube aquele dia fez de tudo. E eu só soube disso depois. Não sei encontrar com ele lá, né? No primeiro lance, se você ficar uma cotovelada no Ramiro. Se você ficar na final com o argentino, dificilmente você vai ganhar. Não é? Porque é uma roubalheira total, aquela sul-americana. Mas o Cruzeiro tem tradição. Não é? Já é a 4ª Libertadores seguida. E eu te digo, se o Cruzeiro não tivesse disputado essas 4 Libertadores, a gente teria sido campeão da Copa do Brasil pelo menos mais uma vez. Não é? Porque eu acho errado, nós tínhamos que compatibilizar esse calendário. Você, para ir para a Libertadores, ficar privado de disputar a Copa do Brasil. Quem está na Sul-Americana pode disputar a Copa do Brasil, e quem está na Libertadores não pode. Não é? Então eu acho que nós tínhamos que, de repente, mudar essas datas e permitir como era antes. Eu acho não, a CBF já até falou sobre isso. É porque ela prioriza a Libertadores. O Cruzeiro, eu não sei até que ponto isso é vantagem, sabe, Serginho? Porque o Cruzeiro, muito dinheiro. O Cruzeiro teria ganho nessas 4 Copas do Brasil, pelo menos mais uma. Não é? A gente seria penta na Copa do Brasil. Agora, Zezé, uma pergunta. O Libertadores é muito difícil de ganhar. Vai disputar a 4ª Libertadores. Dessa vez para ganhar, você vai vender algum jogador no final do ano agora. Precisa vender para fazer caixa. O Cruzeiro tem dinheiro para pagar o 13º e contratar no final do ano agora? Nós estamos fazendo um sacrifício danado para cumprir os nossos compromissos. Pela primeira vez eu atrasei salário.
É mesmo? Mas paguei. Não tem vergonha de dizer. Mas o atraso foi assim, Não, um pouquinho? 15 dias. Nunca atrasei em 15 anos. É verdade. Mas você vê que nenhum jogador reclama e eu estou colocando isso publicamente, não tem problema. Atrasei 15 dias, porque a gente tinha um dinheiro para receber de patrocínios e tal, e atrasou, mas os jogadores entenderam, foi a primeira vez. A maioria dos clubes, você vê, o São Paulo já atrasou, o Palmeiras já atrasou. Isso prova, Serginho, eu estou respondendo a sua pergunta, nós temos que vender jogador sim. Não adianta, o Cruzeiro tem uma receita fixa de 60, 70 milhões ano. Eu preciso de 100 para ter um time competitivo. Onde é que eu vou buscar essa diferença no 100 vendas? Não é? Isso é que deixa a gente às vezes chateado. Quem está com as contas para pagar lá somos nós. Se você atrasa salário, os caras falam, pô, o clube não está pagando, está dando cano em jogador. Se você vende para cumprir, você está errado também, que você não podia vender. Quer dizer, é muito difícil administrar futebol, né? Nós temos uma receita, já cansei de falar isso, a metade de um Flamengo, receita fixa. Nós temos a metade de um Corinthians e a metade de um São Paulo. E temos que ter times tão competitivos quanto, não é? Senão a gente é taxado ainda de incompetente. No Rio Grande do Sul, aconteceu um negócio fantástico com o Grêmio e Inter, que nós não conseguimos fazer aqui. 100 mil sócios-torcedores. Mas você foi prejudicado em função do fechamento do Mineirão, Mas enquanto né, o Mineirão estava funcionando também, nós tínhamos 18 mil. E lá os clubes têm estádios 18 mil. É. Os clubes abraçam. Então, se a torcida não ajudar, não aderir a um plano desse para Cruzeiro e Atlético, quando o Mineirão for reaberto, nós vamos ficar em desvantagem, inclusive, com os clubes do Rio Grande do Sul. Sem dúvida Parando do nenhuma. Jacaré para fazer um bom Nenhuma. time para Libertadores, porque o que a torcida pede pra gente na rua é assim, fala com o Zezé, cobra do Zezé um time, cobra do Então Alexandre nós Calil um podemos time, cobrar dele entendeu? um time Ô, no gente. outro bloco?